Eu falei, eu tenho todos. Só que depende das nossas opções. Não é? Ou bem sofrer ou mal sofrer. Eu escolhi sofrer bem. Não é? Então, eu acho que o sorriso, a alegria, é sempre contagiante. Pode prestar atenção, você chega num lugar toda triste, seus problemas lá a milhão, você começa a falar com um do seu problema, com outro, fica todo mundo triste. Gente, é horrível isso. É, porque a tristeza, ela vai contaminando as pessoas. Ao passo que a alegria faz todo mundo feliz. Ah, mas você vive todo dia feliz? Eu vivo. Não tem outra saída. Não é? Se tivesse outra saída. E é sempre alegre mesmo. É sempre um prazer nós estarmos na nossa casa de paz e amor. Nós estávamos ali na livraria. E eu falei, todo mundo contente, todo mundo bem. Não é? E eu falei que eu não posto coisas que não são verdadeiras nas minhas redes sociais. Não é? Não posto mesmo, só posto a verdade. E aí uma pessoa falou, né, que vive afastada dessas coisas, nem está olhando mais. Mas aí é o que eu sempre digo, gente, vamos nos vincular às coisas boas, não é? As redes sociais, elas são maravilhosas, depende do foco, depende o que você vai penetrar, o que você vai buscar na internet, não é? É maravilhoso, eu gosto muito, até porque trabalho e preciso dela também. Não é? Então, vamos lá voltar os nossos olhares para as coisas boas da vida. E outra coisa boa também, gente, é doações, fazer doações. É maravilhoso doar. E o Paz e Amor está precisando aí das doações, está precisando contar aí, mais uma vez, com as doações amorosas de vocês. Todos os anos contribuindo, participando aí dos nossos pedidos, contribuindo. Nós temos aqui, gente, a nossa cestinha de Natal, a sacolinha de Natal. Não é? Quem puder estar colaborando, levando essa sacolinha aí para dividir com a família. Ah, Angelina, não posso, estou numa situação difícil agora, não tem problema. Ah, mas estou podendo levar? Divide com os familiares, faça com que os amigos também participem. Olha que gostoso isso. 1 quilinho para cada um, né? Não pesa para ninguém. É muito bom isso. E a gente doar, é gratificante demais. Tá certo? E a gente está pedindo também, a nossa casa está precisando também das doações das roupas. Lembra que a gente sempre pede para o pessoal aí doarem roupas. E sempre lembrando, as doações têm que vir com aquele capricho, com aquele cuidado, as roupas lavadinhas. Não deu para passar? Não tem problema. Mas traga as roupas lavadinhas, não tire lá os botões, os zíperes, as etiquetas das roupas. Que as pessoas fazem isso, elas tiram tudo. Como é que a pessoa que vai receber, numas condições difíceis, ela vai lá pregar um zíper, colocar botões? Né? Vamos ter esse capricho aí, vamos trazer tudo direitinho, como se fôssemos nós que iríamos usar. Toda vez que nós vamos doar algo, pensa, eu usaria essa peça? Olha que bacana isso, olha que carinho bom. Outro dia eu fui abrir uma sacola de doações, ela estava tão perfumada, parecia uma mala para viagem, tudo organizadinho, bonitinho. Gente, é muito gratificante. Então, a gente faz esse pedido aí para vocês. E também lembrando, vamos lá desligar os celulares. Já desligou? Esqueceu? Então, tem essa oportunidade aí. Tá bom? Bora lá, então, começar o nosso trabalho, para não pegar tempo aqui do nosso palestrante. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 19. Os itens de 1 a 5. O poder da fé. As leituras do Evangelho e da mensagem, a Luzia vai fazer para nós, a prece inicial a Maria Helena, a vibração geral dos passes e a magnetização das águas, a Camila vai fazer para nós, a prece final é o Lázaro, e hoje, gente, eu vou até tirar o óculos, para falar para nós, o nosso querido, olha aqui, fala a verdade, gente. O nosso querido Abel Alpendre, que aceitou o nosso convite com tanto carinho. Foi difícil a primeira vez, né, Abel?
Esperamos 8 anos. E no decorrer, e esse ano de 2023, ele veio 3 vezes. Viu o poder da fé? Eu tive fé, eu fui persistente, consegui. Ele está aqui conosco já pela 3ª vez e é uma alegria ouvir as palestras do Abel. Ele prepara com tanto carinho, porque ele conhece gente, ele estuda. Aí as pessoas dizem, Angelina, mas você enaltece demais os palestrantes, fala com... Gente, você sabe lá o que é ser um palestrante? Estudar a doutrina espírita, apesar de que estudar é uma obrigação de todos nós. Mas quem faz a palestra, ele prepara, ele estuda, ele tira do seu tempo para estar aqui conosco. Como é valoroso o palestrante? E como não enaltecê-los? Não é? Então, o palestrante aqui no nosso trabalho é o principal. Tá certo? Abel, bem-vindo. Bem-vindo. Então, gente, tenhamos esses ouvidos de ouvir a palestra da tarde de hoje. Tá certo? Porque a palestra, como eu sempre digo, é para quem veio. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 19, a fé que transporta montanhas, o poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiveste fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 19. Mensagem. Confia sempre, não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo, crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve. Aprenda e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal. Aguilhoa-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Autor, Memei, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. Jesus, nosso querido amigo, irmão, Sinderal, guia e modelo,
que nos deu a vida pelo amor e nada nos pediu, nenhum sacrifício, mas pediu que amássemos uns aos outros como Ele os amou. Agradecemos aos nossos queridos amigos e irmãos de luz, toda a equipe que dá sustentação ao nosso trabalho, rogando pelo nosso palestrante, o Abel, porque ele tem as suas palavras iluminadas, pela nossa dirigente, nossa equipe, agradecendo a Jesus, aos irmãos de luz, por toda a oportunidade que é nos dado de estarmos aqui. E assim, cura, Senhor, onde dói, onde não podemos irmos, que é só Jesus que conhece, né? Que assim seja, graças a Deus. Acho que aqui me ajuda mais. Pessoal, boa tarde. Que Jesus nos abençoe. Primeiramente, quero agradecer essa nossa querida Angelina por tudo, né, pelo convite, e agradecer a equipe por estarmos aqui novamente reunidos, podendo falar de Jesus, conversarmos sobre o seu evangelho de amor e, o mais importante, fazermos as nossas reflexões sobre os seus ensinamentos, que são tão importantes para nós, especialmente nos dias em que vivemos. Não é verdade? O poder da fé. Esse é um tema que atrai a todos nós. É algo que todos nós buscamos, todos nós procuramos, porque sentimos a necessidade de confiar. Sentimos a necessidade de confiar em algo ou em alguém que nos acolha, que nos dê segurança, que nos dê um conforto, especialmente nos momentos em que enfrentamos algum tipo de conflito, algum momento de temor, algum momento de insegurança ou incerteza. Todos nós necessitamos da fé. Esse é um tema que nós procuramos e que muitas vezes dizemos: como eu gostaria de ter fé para poder enfrentar aquele ou outro desafio. Não é verdade? Todos nós necessitamos. Diante de momentos, às vezes, de incertezas, por exemplo, quando a dor ou a enfermidade bate à nossa porta, seja conosco ou com alguém próximo a nós, é comum ficarmos em choque. Quando vivenciamos a perda de um ente querido, procuramos consolação, porque aquela falta da presença física dele nos faz falta. E aí, para que nós possamos nos adaptar, necessitamos de consolação. Quando um acidente ocorre ou quando um avião cai, ficamos paralisados diante da situação, tentando buscar intimamente alguma explicação que faça sentido para nós, que minimize a comoção que por alguns momentos ou por alguns instantes nos toma conta. Quando vivenciamos o desemprego e a dificuldade financeira, nos sentimos aflitos e atormentados, preocupados com o dia de amanhã, como será? Estes e outros tantos exemplos que vivenciamos ao longo da nossa caminhada, em momentos diferentes da nossa vida, pois todos estamos no mesmo barco da vida, nos fazem tentar buscar soluções, ou algo que nos alivie, que nos conforte, que nos dê força para superarmos aquele desafio. Nesses momentos desejamos ter fé.
Alguns até dizem consigo próprio: como eu desejaria acreditar em alguém, acreditar em alguma coisa. Por outro lado, por vezes, no intuito de querermos ajudar alguém que esteja passando por alguma necessidade, é comum dizermos: tenha fé. E isso é sempre louvável, como uma tentativa sincera de ajudar, de auxiliar o outro, para que ele fique firme, que as coisas vão melhorar. Mas nesse capítulo do Evangelho, a fé que transporta montanhas, ele nos diz muitas coisas, ele nos ensina muitas coisas. E a fé, uma delas é que a fé não se prescreve. Nós não conseguimos transferir a fé para o outro. Nós não conseguimos impor a fé no outro. Ela não pode ser imposta. Nós não conseguimos fazer com que o outro absorva a fé. E aí nós nos perguntamos, numa primeira reflexão, como podemos então estruturar em nós esta fé? Considerando também algo que vivenciamos nos últimos anos e que a nossa querida Angelina colocou agora, a questão das redes sociais, que tem o seu lado positivo e que podemos e devemos utilizar, mas tem um lado que nós temos que tomar um cuidado. Quando passamos horas e horas olhando aquilo que os outros falam, aquilo que os outros ditam como modismo, aquilo que os outros acham daquilo que falamos, se a pessoa deu um like ou não, e aí passamos horas e horas, e aquilo, sem nos percebermos, nós vamos gerando um vazio dentro de nós, um vazio existencial. Porque prestamos mais atenção no que vem de fora do que aquilo que podemos trabalhar dentro de nós. Então, o lado positivo das redes sociais, como instrumento de trabalho, como instrumento de nos conectar, é ótimo. Mas tem um lado que nós temos que tomar cuidado, de não passar o tempo da vida e esquecermos, por exemplo, de estudar, de meditar, de refletir sobre aquilo que aqui nós conversamos, sobre aquilo que aqui nós vamos discutindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. E Jesus, ele nos faz uma analogia nesse capítulo da fé com o grão de mostarda, dizendo que se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, teremos o poder de remover as montanhas das dificuldades, da resistência e da má vontade que ainda encontramos em nós. Qual seria o nome dessas montanhas? Orgulho e egoísmo, que ainda são muito fortes em cada um de nós e que fazem com que ainda priorizemos mais os interesses materiais, que olhemos para fora, nos preocupemos, hoje se fala muito no culto ao corpo perfeito, nos preocupemos no dia a dia com discussões, com competições, com disputas, com guerras, e nos afastam da nossa verdadeira essência, a essência afetiva, a essência moral, a essência espiritual, que é tão importante que nós cultivemos. Isso faz com que não tenhamos uma base segura e forte para nos sustentar moralmente e mentalmente, ou melhor, mentalmente e emocionalmente, diante dos reveses da vida, dos momentos de dificuldades. Nos abalamos, é do ser humano isso, é aquele choque de momento como nós demos os exemplos no início. Mas precisamos estruturar como trabalhar o momento da dificuldade, como trabalhar o desafio que nos estimula ao crescimento. Caibar Schutel, que foi um espírita muito atuante, estudioso e divulgador da doutrina espírita, viveu entre o final do século XIX e o início do século XX. E ele faz a seguinte reflexão sobre a fé. O grão de mostarda, dentro do grãozinho, tem uma substância, uma semente. E essa mesma substância se transforma em árvore. Depois dá muitas outras sementes e muitas outras árvores. Até suas folhas servem de alimento. Mas ele observa que é necessária a fertilidade
da terra para que se trabalhe a germinação dessa semente, para que ela se transforme, cresça e dê frutos. Esta fertilidade é aquilo que vamos trabalhando, com o que nós vamos conhecendo, com o que nós vamos estudando do Evangelho do Cristo, com aquilo que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita. Assim é com todos nós. A fé não é adquirida de uma hora para outra, instantaneamente, apenas num estralar de dedos. A fé, como tudo na vida, tem que ser construída, elaborada, trabalhada aos poucos. E isso exige de nós esforço, dedicação, estudo e reflexão com base nos conhecimentos que vamos adquirindo. Se nós tivermos o conhecimento e não colocarmos em prática, fica algo em dissonância. Então precisamos colocar este conhecimento em prática na nossa vida. Mas uma outra reflexão para nós: como podemos trabalhar a nossa fé? Se precisamos, como podemos entender o que é a fé? Porque para trabalhar a fé nós precisamos entender e compreender o que é exatamente a fé. E aí nós vamos recorrer ao Espírito Emmanuel, no livro Consolador, psicografado pelo nosso querido Chico, em que ele diz: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesmo. Então precisamos utilizar do sentimento e do raciocínio para, na compreensão disso, começarmos a edificar esta fé. Mas vamos mais adiante. Então, crer ou acreditar ainda não é a fé, é apenas o embrião da fé. É o ponto de partida para chegarmos a esta fé. Um exemplo, para ficar mais claro. Podemos crer em Deus. Acreditamos que Deus existe, mas não exercitamos a fé em Deus. Acreditamos, mas na prática não permitimos que Deus faça parte da nossa vida. Não exercitamos o sentimento e o raciocínio do significado, do sentido do que Deus é para nós. Ainda numa crença popular, ainda temos aquela imagem do velhinho de barbas que senta lá no seu troninho, lá muito tranquilo, olhando para todos e assistindo a todos, participando pouco da nossa vida, mas não, Deus está presente em nós. Deus está em nós e nós estamos em Deus, precisamos nos aproximar dele. E aí o Haroldo Dutra, que é um palestrante que todos devem conhecer, é um estudioso da doutrina espírita, ele lembra que no Novo Testamento a palavra fé no grego é piscis, e no latim é fides, que significa fidelidade. Isso quer dizer que o significado, o sentido original da palavra fé é harmonia, sintonia, consonância. Portanto, ter fé é estabelecer uma sintonia, uma harmonia entre nós, espíritos, e Deus, entre nós e o Pai. Um exemplo disso, porque sem essa sintonia pode haver a crença, mas não a fé. Um exemplo que nos ocorre é o médico cirurgião. Um médico que estuda longos anos da vida dele para se tornar um cirurgião, ele se dedica durante 6, 7, 8 anos, faz a residência, muitos conhecimentos, estudos, e ele se abagaja de todo esse conhecimento. Ele crê, ele acredita que a medicina pode salvar vidas, que a medicina pode levar saúde às pessoas. Mas se ele se forma e ele não coloca este conhecimento em prática, fica só na base do acreditar, do crer. Mas à medida em que passa o tempo e que ele começa a exercitar o seu ofício e começa a trabalhar em prol da vida das pessoas e usar a experiência, se exercitar, ele começa a trabalhar o movimento de uma fé que vai crescendo dentro dele, que é o conhecimento que ele começa a colocar em prática e começa a operacionalizar todos os recursos que ele adquiriu durante anos. E à medida que ele trabalha, à medida que ele se dedica, ele se fortalece. Então a fé é movimento.
A fé é dinâmica. A fé não é algo que nós ficamos paralisados, aguardando que algo nos aconteça. Ou simplesmente passando o dia todo só a rezar. Não. A fé, ela em si, é o movimento de ação que temos dentro de nós. Bom, um outro aspecto da fé, que nós vamos também recorrer aí ao nosso querido Haroldo Dutra, que ele esclarece que o sentimento que faz essa conexão, essa ligação entre a harmonia e a sintonia que temos na fé é a confiança. A confiança é um elemento importante, porque a fé não é acreditar, é confiar. E a fé pressupõe uma relação de confiança. Bom, para desenvolvermos a fé em Deus, precisamos estabelecer uma relação de confiança com Ele, ou seja, nos aproximarmos de Deus. E aí é outra pergunta para a nossa reflexão. Como é que a gente aproxima de Deus? Jesus veio nos trazer isso. Jesus veio nos mostrar que Deus é Pai, Deus é amor. E todos os ensinamentos dele, ele veio não para ensinar algo que estava longe de nós, mas ele veio para despertar algo que já está em nós, que são as virtudes em estado de potencialidade. Quando Jesus disse, deixai brilhar a vossa luz, ele está nos referindo a esse potencial divino que está dentro de nós. Então ele veio nos fazer perceber Deus como nosso Pai maior, que nos oferece esta moradia à terra, nos dando oportunidade para nós aqui estarmos encarnados dentro de um objetivo de evoluirmos, de aprendermos uns com os outros. Nesse momento que estamos aqui, estamos repetindo como lá há 2000 anos, quando os primeiros cristãos se reuniam para poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos nos fortalecer na nossa caminhada. Bom, e Jesus vem nos trazer isso, para que ao momento em que nós conhecemos e começamos a colocar em prática, não fiquemos apenas paralisados na crença, no acreditar nas coisas bonitas, nas lições lindas e importantes que Jesus nos trouxe a cada um de nós, mas que às vezes fica lá na prateleira, fica no livro, fica só no pensar, mas colocarmos sim, a cada dia, a cada momento, essas pequenas lições aos poucos, de forma tranquila, para que nós possamos nos modificar. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de amor, é um roteiro prático e seguro para que possamos colocá-lo em prática em nossas vidas, operacionalizando os recursos que Deus nos deu. Quais foram os recursos que Deus nos deu? A inteligência, a ponderação, o discernimento, a capacidade de orarmos, de fazermos a prece, a capacidade de nos relacionarmos, a capacidade de podermos observar a natureza e tudo que ela nos oferece para estarmos aqui. E quando começamos aos poucos perceber com os olhos de ver tudo isso, nós vamos ver o quanto de recursos temos e o quanto que ainda não utilizamos. Mas isso não é algo negativo. Nós estamos dentro de um processo de amadurecimento. Estamos buscando, pois estamos aqui todos buscando um alento, o consolo de uma palavra amiga que Jesus nos traz. E isso é o mais importante. E à medida que vamos fazendo isso, vamos criando raízes fortes, fortalecendo essa semente dentro de nós, e aos poucos vamos deixando de titubear na nossa confiança no Pai. Porque nós, por vezes, ainda passamos aquela fase mais ainda de crer e acreditar, e ainda estamos tentando trabalhar mais forte a fé, que é operacionalizar em favor de nós esses recursos. Então, como podemos, que é uma outra reflexão que nós trouxemos, como podemos exercitar esta fé, este poder, o potencial divino que está em nós? O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos orienta que a fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. A fé sabe trabalhar, ela é operante, sempre intensificando a amplitude de sua iluminação. Através do quê? Pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Existe uma frase de Paulo de Tarso no Novo Testamento que diz: a tribulação produz fortaleza. O que quer dizer que
diante dos momentos de dificuldades, de conflitos, que possamos nós nos fortalecer diante disso como um estímulo para o nosso crescimento. Sozinho não fazemos nada, mas na ajuda, na busca, na nossa meditação, na palavra amiga, muitas vezes quando buscamos uma terapia, o apoio, nós vamos nos ajudando. Isso é a busca. Não é algo mágico que vem de repente e me transforma. Não, não é assim. Então, em qualquer circunstância da vida, seja nos momentos de alegria ou de calmaria, ou nos momentos desafiadores, devemos deixar fluir esta confiança no Pai. Exercitar a fé é colocá-la em movimento, é fazermos a nossa parte, aquilo que nos compete fazer. A vida é movimento, e quando operacionalizamos os recursos que Deus nos dá, a própria vida nos dá em troca e nos abastece com força, com coragem, com o vigor para enfrentarmos os nossos desafios. Bom, uma outra questão que aqui temos é que, numa outra passagem do Evangelho, concordando com isso que nós acabamos de falar, nós ouvimos sempre: ajuda-te e o céu te ajudará. Essa é a questão do poder da fé. Façamos a nossa parte e confiemos que a ajuda está a caminho. Nós trouxemos aqui para a nossa reflexão, só uns minutinhos, um pequeno trecho da história de vida do espírito Emmanuel, mentor do Chico. E esse pequeno trecho nós vamos destacar o momento em que Públio Lentulus, o senador romano Públio Lentulus, se encontra com Jesus. Essa história vai estar com mais completude, com mais riqueza e a beleza dela no livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico e ditado pelo próprio Espírito Emmanuel. Então, Emmanuel vai contar um pouco da sua história de vidas passadas dele, lá há mais de 2000 anos, quando ele fora o poderoso senador romano Públio Lentulus Cornélius. E só para contextualizar, quem não conhece a história, Públio Lentulus, junto com a sua esposa Lívia, tem 2 filhos, Marcos e Flávia. E a Flávia é portadora da hanseníase. A hanseníase, como nós sabemos, é a lepra. E naquela época, a lepra não tinha nenhum tipo de tratamento como já tem hoje. Naquela época, a medicina era impotente em relação a essa doença. E com todo o poder, com toda a riqueza do senador Públio Lentulus, ele não conseguia resolver o problema da sua filha. Por sugestão de um amigo, ele foi morar na região da Palestina, em Cafarnaum, porque lá dizia-se que havia um clima, a condição climática era melhor, mais favorável, quem sabe, para que Flávia pudesse melhorar. Mas, pelo contrário, a hanseníase ela é progressiva. E a Flávia apresentava pioras a cada vez mais. E naquela mesma casa onde viviam Públio Lentulus e sua família, existia uma criada, uma serviçal chamada Ana, e que ela, na verdade, já era convertida ao cristianismo. E ela sempre falava para a Lívia e para a Flávia de um Jesus, de um homem chamado Jesus que falava e passava ensinamentos, pregações, e à medida que ela falava para as duas, foi acendendo dentro delas uma esperança, algo novo, algo que foi dando um movimento novo dentro, que elas se sentiam alegres, felizes, porque nunca tinham ouvido nada igual. E aquilo foi fazendo com que a Flávia, a filha do senador, pedisse ao senador que queria conhecer Jesus. Imagina o senador romano querendo, tendo que ir lá falar com Jesus, alguém do povo. E ele dizia: de jeito nenhum, não vou lá porque eu não quero me misturar com com a ralé. Mas, por insistência de Lívia, sua esposa, o senador, numa noite, colocou um mantinho bem na surdina e foi tentar encontrar este Jesus. E no caminho, Jesus surge para o senador Públio Lentulus. E ali, eu vou aqui trazer o pedaço que é da conversa que Jesus se dirige a ele, para que nós possamos entender essa reflexão. Ele diz assim:
senador, por que me procuras? Fora melhor, Jesus dizendo, fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma vez só e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas, ou seja, respeitando o livre-arbítrio do senador. Eu vim ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir além de suas lágrimas copiosas, pensando amargamente no sofrimento da filhinha. E Jesus continua: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu coração, não é o teu sentimento que salva a sua filhinha, que é desvalida do apoio médico da época. Quem salva a sua filhinha é a fé e o coração de sua esposa Lívia. A fé é divina, ele fala. E aí, ao voltar para casa, Públio Lentulus tem aquela notícia maravilhosa. Ele percebe que Flávia estava no colo, né, tendo um carinho da sua mãe, e Flávia já estava melhorando, se recuperando, dando sinais de recuperação. E aí Flávia fala para o pai: pai, eu senti como que algumas mãos me acariciavam. E a mãe fala: eu percebi como se uma luz estivesse aqui presente envolvendo Flávia. Bom, gente, isso aqui nos dá como ensinamento dois aspectos. Primeiro, o senador Públio Lentulus, um lado oposto das duas, que nos mostra o quanto o nosso orgulho, o quanto o nosso egoísmo abafa a chama da nossa fé. O quanto ainda nos cega. Veja, o senador, mesmo com Jesus na sua frente, não conseguiu compreendê-lo. Foram séculos e séculos para que ele pudesse ser o que é hoje, um espírito iluminado, Emmanuel. Mas o quanto que ele... E a humildade de Emmanuel trazer isso para nós, né? Portanto, não adianta ver para crer. Temos que fazer como a Flávia, a Ana e a Lívia. É sentir. É percebermos no raciocínio e no sentimento a verdade. Aquilo que está nos sendo revelado, aquilo que está nos sendo trazido de conhecimento, para que possamos, sim, nos transformar. Então, que possamos na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhar esta confiança, como nos disse Meimei na mensagem que foi lida. Esforça-te, trabalhe no bem e siga adiante. Confia que a ajuda está a caminho. Então, que possamos exercer o poder da fé, que não é levantar uma mão e dizer sou forte. O poder está dentro de uma suavidade que vamos buscando aos poucos trabalhar essa potencialidade dentro de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, que possamos ter um final de ano maravilhoso nas festas com Jesus e por Jesus. Agradecemos que estamos pela essa palestra tão edificante. O nosso querido Abel nos trouxe com um tema tão renovador e tão vivido por todos nós, que a gente precisa lembrar a nossa fé, vivenciar a nossa fé, sentir a nossa fé em nossos corações. E lembrar sempre também que pedir e obtereis com bastante fé e também fazer a nossa parte. Então vamos assim, com os corações renovados, fechando nossos olhos, sentando numa confortável poltrona, né, na nossa cadeira, no nosso banco. Então vamos assim olhar para nossos corações, com os corações esvaziando nossos pensamentos, nossas angústias, com os corações cheios de fé, cheio de amor, que aqui nesse ambiente já foi preparado com tanto carinho,
mesmo antes de a gente entrar nesse ambiente. Então vamos assim agora olhar. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.